Vamos lá para mais essa palavra, que mais uma vez me surpreendeu, né? O Senhor sempre nos surpreende, ainda que seja um tema que a gente já tenha ouvido, que a gente já tenha até falado em algum momento, mas quando a gente pergunta de novo para o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável, então sempre tem algo novo jorrando dessa fonte que nunca para, que nunca cessa, né? E a Linda, nossa pastora Linda, me pediu um tema, né? Foi a primeira vez, acho que a Linda pediu um tema aqui, né, Linda? E um tema que eu acredito que seja do interesse de todas vocês, sempre saber mais e usar para a gente mesmo, né, em primeiro lugar, mas sempre saber também para atender outras pessoas. E o tema foi saída da rejeição, foi o que ela falou. E eu quero deixar uma primeira chave para vocês acerca disso. Vocês que gostam de anotar, né? Eu já estou vendo aí o pessoal anotando, né? Então, anotem aí. A saída da rejeição depende de mim e não de quem me rejeitou. A saída da rejeição depende de mim, é uma decisão minha e não da pessoa que me rejeitou, da pessoa, né, com a qual eu me senti rejeitada. Eu sempre digo, quem já fez o curso comigo sabe, né, eu sempre falo isso, que só existe um opressor se houver quem se deixa oprimir. Se uma pessoa é opressora sobre a outra, ela só consegue continuar sendo se aquela permitir que continuar sendo oprimida, né? E da mesma forma, a rejeição. Nós só abrigamos os efeitos da rejeição dentro de nós mesmos se a gente mesmo permitir isso. Porque a rejeição, ela pode existir. Alguém pode vir a nos rejeitar, nós podemos ser rejeitados por alguém. Mas os efeitos da rejeição é decisão minha. Eu não decido se eu vou ser rejeitada por alguém por qualquer motivo que seja, mas eu decido se o efeito daquela ação vai permanecer dentro de mim ou não. Isso é decisão minha. Por isso, até mesmo a rejeição, que é uma coisa tão horrorosa, que é uma coisa tão, é uma marca, né? A gente que costuma atender pessoas, a gente, em praticamente todos os casos, existe um momento de rejeição, existe uma marca de rejeição, né, nas pessoas. Mas, até a rejeição, por mais horrível que seja, tem limite. E quem coloca esse limite é a gente. É o alvo da rejeição. Então, eu só posso me deixar, eu só posso ficar cativa pela rejeição se eu me deixar ficar cativa pela rejeição. Senão, eu coloco um limite nela e eu não permito que os efeitos dela encontrem lugar dentro de mim, encontrem abrigo dentro de mim. Nós precisamos entender que existem duas formas de rejeição. Uma externa e outra interna. Dois tipos de rejeição, uma externa e outra interna. A rejeição externa, evidentemente, é aquela que vem de fora, né? Alguém está me rejeitando, alguém de fora está me rejeitando. Alguém da família, alguém do trabalho, alguém da igreja, alguém da sociedade, alguém, sei lá, alguém está me rejeitando, alguém de fora. Então, não depende de mim mudar isso. Se alguém me rejeitar, eu posso até trabalhar algumas coisas em mim, diante daquela pessoa, para que eu passe a ser aceita por ela. Mas isso não depende totalmente de mim. Aquela pessoa é que vai ter que trabalhar
o perdão, talvez, a meu respeito, aquela pessoa que vai ter que trabalhar um olhar a meu respeito diferente para que ela possa vir a me aceitar. Então, a rejeição externa não depende de mim. Agora, a rejeição interna é muito diferente disso. A rejeição interna vem de dentro de mim mesma. Eu mesma me rejeito. Na rejeição interna, eu estou me auto-rejeitando. De alguma forma, eu estou boicotando a mim mesma com uma rejeição. Que eu posso até ter aprendido a fazer isso por causa de uma rejeição externa. Posso até ter acreditado em coisas que eu ouvi de fora para dentro, mas eu abriguei uma rejeição interna. Então, ela vem de dentro de mim mesma. Eu estou me auto-rejeitando. Isso é uma rejeição interna. E isto está exatamente nas minhas mãos. A possibilidade de mudar isso, de eu passar a ser aceita, está totalmente nas minhas mãos. Se eu precisar me perdoar, então eu tomo a atitude de me perdoar. Se eu precisar rever quem eu sou e buscar a minha identidade e, enfim, entender a minha história, o meu histórico familiar, isso depende de mim, única e exclusivamente. Então, só para a gente recapitular, rejeição, existem duas, a externa e a interna. A externa vem de outra pessoa para mim. Alguém de fora me rejeitou. Não depende de mim mudar isso. Mas a rejeição interna, eu mesma estou me rejeitando. E isso depende de mim. Só depende de mim mudar essa situação. Mas antes de tudo, de qualquer tipo de rejeição, é importante que nós entendamos, eu falo sobre isso profundamente no curso, né? Esse tema era para ficar umas 2h30 falando, mas tudo bem, eu vou conseguir falar o que está aqui dentro do nosso tempo. Mas a rejeição primária, aquela que primeiro acontece dentro de nós e que é a mais bombástica, vamos dizer assim, a que mais nos destrói, é quando nós rejeitamos os nossos pais. Quando nós rejeitamos os nossos pais, essa é um dos piores tipos de rejeição. Por quê? Porque se eu rejeito o meu pai ou a minha mãe, os meus progenitores, né? Eu estou rejeitando a mim mesma. Porque eu vim deles. Se eu rejeitar, se eu tenho o pai, a mãe e eu, se eu tirar o meu pai, fica eu e a minha mãe? Não, só fica a minha mãe. Porque eu não existo sem o meu pai. Se eu tirar a minha mãe e falar, não, eu não gosto da minha mãe me abandonou, minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, eu só aceito o meu pai na minha vida, eu rejeito a minha mãe. Então, eu estou rejeitando a mim mesma, porque eu sem a minha mãe não existiria. Então, esse é um tipo de rejeição extremamente poderoso e negativo. Porque quando eu entendo que eu sou fruto dos meus pais, eu entendo que se eu tirar os meus pais, eu estou me tirando também. Se eu negar a vida dos meus pais, eu estou negando a minha vida, também é um tipo de auto-rejeição. Que as pessoas cometem sem perceber e não sabem por que a vida não vai para frente, não sabem por que não conseguem romper, não sabem por que a vida fica estagnada, paralisada, porque é uma rejeição do que veio antes de você e do que te trouxe para cá. Então, se o que veio antes me trouxe para cá, eu rejeitar, então eu estou me rejeitando também. Deu para entender isso, gente? Então, por isso, a honra aos pais é algo
tão precioso, tão importante, que a palavra de Deus exalta como tão importante. Porque se eu não honrar os meus pais, eu não estou honrando a minha própria vida. Isso seria autorrejeição. Isso seria uma autorrejeição. Não posso negar os meus pais, eu estaria negando a mim mesma. Mas muitas pessoas, muitas mesmo, têm sofrido a rejeição e a autorrejeição, e isso tem sido alimentado na nossa sociedade, porque a nossa sociedade se vê cada vez mais sem a figura paterna. Então, quando nós pensamos em Brasil, pensamos em São Paulo ou Paraná, as maiores cidades, né, do Brasil, quando nós pensamos nas pessoas, na sociedade, nós vemos uma sociedade órfã, uma sociedade cujas crianças têm crescido distantes dos seus pais, muitas não sabem nem quem são eles, muitas mulheres têm criado os seus filhos com o pai ausente, uma coisa pela qual nós bendizemos ao Senhor é a paternidade do nosso Deus, né? Mas muita gente não sabe o que é isso. Muita gente nem sonha como assim pai? E hoje, então, a palavra pai, ela está sendo muito mais deturpada ainda, né? Quando uma mãe é colocada no lugar de pai, por exemplo, é uma também das formas de se deturpar a imagem de pai. E a imagem do pai ficou tão corrompida, vamos dizer assim, que quando um pai verdadeiro, um pai legítimo, alguém que realmente quer exercer uma paternidade sobre a sociedade, ou sobre a nação, ou sobre a igreja, alguém com genuíno coração paterno mesmo, quer exercer essa paternidade, ele tem muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas estão desconfiadas da figura paterna. As pessoas não estão seguras na figura paterna. Então, a sociedade está como se, assim, ferida em relação à paternidade. E isto gera uma grande rejeição a nível social, a nível de nação. Por quê? Porque se eu rejeito o meu pai, eu estou rejeitando a mim mesmo. Se uma nação rejeita o seu líder, está rejeitando a si mesmo, principalmente se esse líder tiver de fato um coração paterno. Se uma igreja rejeita a sua liderança, o seu pastor, ela está rejeitando a sua própria prosperidade. Amém? Então, por causa disso, por causa dessas coisas, há um grande sentimento de rejeição nas pessoas, de modo geral. A gente vê como as pessoas querem, nas empresas, por exemplo, tomar o lugar do chefe. Tudo que significa liderança, tudo que tem nome de autoridade, tudo que faz lembrar a figura paterna, é atacada por quem está abaixo. Por quê? Porque o paterno no nosso inconsciente está terrivelmente ferido. É uma realidade muito triste, mas eu quero trazer uma esperança para vocês sobre isso, num texto que me surpreendeu demais, que está lá em Jeremias 8, eu vou ler na versão NTLH, que eu gosto bastante, tem uma linguagem bem clara para a gente. Jeremias 8, de 4 a 9. Diz assim, Jeremias 8, 4. O Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo, quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim?
Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho como um cavalo que corre depressa para a batalha. Até as rolas, as garças e andorinhas sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Como é que vocês têm a coragem de dizer nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Gente, eu fiquei muito chocada com esse versículo. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Forte, né? Um texto muito forte. Vamos entender. Eu procurei uma pessoa na Bíblia para falar sobre rejeição. Eu procurei um personagem bíblico para falar como ele se sentia rejeitado, como ele foi curado daquilo, mas eu não encontrei. Na verdade, eu encontrei mais do que uma pessoa. Mais do que só uma pessoa, eu encontrei um povo. Um povo rejeitado. Versículo 4 diz: o Senhor, Deus me mandou dizer ao seu povo, quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? O Senhor vê um povo que fica caído. Quando ele diz, será que alguém cai e não se levanta? Por que que não se levanta? Deus está, assim, expressando um sentimento de indignação do coração dele para um povo que cai e permanece caído, que não toma atitude, que não tem reação. Um povo que se sente rejeitado e permanece rejeitado. Um povo que permanece fora da bênção de uma vida plena, porque tem o Senhor. O Senhor está dizendo, vocês estão indo por um caminho errado, por que que vocês não voltam e pegam o caminho certo? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar. Ora, se vocês estão num caminho errado, voltem e tomem o caminho certo. O Senhor está vendo um povo que fica caído nos seus erros, um povo que não reage quando é rejeitado ou mesmo confrontado, que não reage quando é corrigido e disciplinado. Porque rejeita o Pai. O que eu estou querendo dizer para vocês hoje é que a rejeição, a raiz da rejeição, está em rejeitar o Pai. Seja ele o Pai humano, ou seja ele o Senhor, o Pai celestial. Porque aqui, quando Deus está falando com o povo estava rejeitando o Senhor, a disciplina do Senhor. E se eu rejeito a disciplina do Senhor, eu estou me declarando não filha. Eu estou me declarando bastarda. Por quê? Porque o Senhor corrige aos filhos que Ele ama. Então, se eu não aceito essa disciplina, eu me sinto rejeitada. Por quê? Porque eu estou saindo do lugar de filha. E se eu saio do lugar de filha, eu me sinto rejeitada. Amém? Tá dando para entender, gente? Deus Amém. está aqui questionando o povo, se eles vão permanecer assim, errando e caindo e ficando caído. A questão aqui é ficar caído.
é continuar rejeitado como se não fosse filho, como se não tivesse um pai de amor que é capaz até de disciplinar por amor. O povo que fica caído na sua própria corrupção, nos seus próprios pecados, quando há salvação. A pessoa que insiste em ficar doente quando há uma cura disponível. A pessoa que insiste em se sentir rejeitada quando há um amor que cura a rejeição. Um povo que insiste em viver na corrupção quando há uma maneira nova de viver. Por que este povo insiste em permanecer caído? Deus é um Deus que oferece conserto, mas o seu próprio povo o rejeita. Quando Deus está oferecendo um conserto e nós estamos negando entrar em conserto, nós não estamos negando o conserto, nós estamos negando quem está oferecendo o conserto. Se eu oferecer um presente para você e você recusar, eu vou entender que você não quer nada de mim, não que você não quer o presente. Se Deus está oferecendo uma nova maneira de viver e o povo não está querendo, o povo está rejeitando quem está oferecendo a nova maneira de viver. E o livro de Jeremias vai mostrar o coração de Deus rasgado por causa da rejeição do seu povo para com ele. Nós pensamos muito em rejeição, na nossa rejeição. O fulano me rejeita, eu fui rejeitada quando era criança, eu estou sofrendo rejeição disso, daquilo, daquele. Mas nós não paramos para pensar se em algum momento nós magoamos o Espírito Santo de Deus, o doce Espírito Santo de Deus, com a nossa rejeição. E ele está dizendo, vocês têm vivido como órfãos, porque vocês rejeitam a mim. Não fui eu que rejeitei vocês. Deus sempre chamou o povo de Israel de meu povo. Quem ia procurar outros deuses eram eles. Deus nunca rejeitou o povo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele é que não foi aceito pelo povo que era seu. Então, hoje, eu creio que o Senhor está nos levando a pensar num outro campo da rejeição, que é a rejeição contra o Senhor. E como eu disse no início, nós sofremos inúmeras rejeições, porque nós rejeitamos o nosso Pai. Porque se eu não rejeito a paternidade do Senhor, se eu recebo, se eu entendo, se eu tenho, se eu aceito o Senhor como Pai, quem é que pode me rejeitar? Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Se eu tenho a aceitação, o selo da aceitação da paternidade do Senhor em mim, quem é que pode me fazer me sentir rejeitada? Eu não estou dizendo com isso que eu não tenho sentimentos, que eu não vou sentir se alguém me rejeitar. Eu posso até ficar abatida, eu posso até cair. O que eu não posso é ficar caída. O que eu não posso é permanecer lambendo as feridas das dores da rejeição. Versículo 5 diz assim, meu povo, por que é que vocês viram as costas para mim? Porque estão sempre se afastando de mim. Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar para mim. Interessante que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde já, né? Sabe por que vocês
viram as costas para mim? Por que que vocês se afastam de mim? Porque vocês estão agarrados nos seus erros. Vocês não querem voltar para o meu amor. Vocês rejeitam a cura. Vocês preferem permanecer com a dor de estar sendo rejeitado por alguém, quando eu estou aceitando vocês, quando eu estou chamando vocês de filhos, quando eu estou chamando vocês de meu povo. Então eu me sinto assim, consternada, assim, com o coração contrito, me condói quando eu vejo o Senhor perguntando para o seu povo: por que é que vocês viram as costas para mim? Alguém já virou as costas para você? Alguém já virou a cara para você? Você já foi falar com alguém e a pessoa rejeitou você? Era assim que o Senhor estava se sentindo aqui, rejeitado. Deram as costas para ele. Nós fazemos isso porque nos agarramos aos nossos erros ou aos erros de outras pessoas para conosco. Por causa do erro de pessoas, nós nos afastamos do Senhor, que não tem nada a ver com o erro daquela pessoa. Nós saímos da igreja, nós nos afastamos do Senhor, nós deixamos de orar, nós deixamos de adorar, porque a gente viu um mau testemunho, porque alguém não me cumprimentou, porque alguém me tratou mal, porque olha como foi grosseiro comigo. E nós andamos olhando para homens ao invés de olhar para o Senhor. E por isso nós nos sentimos rejeitados, porque homem rejeita mesmo. Que nós humanos falhamos uns com os outros. Nós deveríamos, quando essas coisas acontecessem, correr para os braços do nosso Pai, lembrar que Ele não nos rejeitou. Muito pelo contrário. Ele nos aceita, nos comprou com um preço muito alto. Então, hoje eu quero dizer para vocês que a rejeição, ela é real. Ela é uma raiz daninha que gera muitos diversos frutos de amargura, mas eu posso arrancá-la. E uma das formas de arrancar a rejeição de dentro de mim é parar de sentir pena de mim mesma por ter sido rejeitada. Chega, nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais tempo para isso. Você pode dizer, Elaine, você está falando isso? Que você acha que é muito fácil porque você não está sofrendo a rejeição que eu estou sofrendo. Mas aí é como eu disse, a decisão é sua. Pode não ser fácil, mas se você tentar, vai ser menos difícil. Enquanto você não tentar sair do lugar da rejeição, ela vai estar pesada, mais pesada a cada dia. Mas quando você tomar uma decisão e começar a tentar, hoje pode ser difícil, amanhã vai ser um pouquinho menos, depois vai ser um pouquinho menos ainda, e um belo dia você vai ver que você conseguiu empurrar aquilo para longe. Ainda que você continue sendo rejeitada, mas eu volto a dizer, sobre a rejeição você não tem poder, mas sobre o efeito da rejeição dentro de você, isso você tem poder. Isso cabe a você decidir. Se permanece dentro do seu coração ou não. Nós não temos mais tempo para ficar, como se diz, né, lambendo as feridas. Por quê? Porque a gente precisa, eu estou caminhando para o final, tá? A gente precisa engrossar o couro. Sabe engrossar o couro? Nós não podemos mais, nós não temos mais tempo de ser sensível demais com certas coisas. Porque vem o tempo e se aproxima a passos largos, quando nós não seremos somente rejeitadas. Nós seremos rejeitadas, ameaçadas, perseguidas
torturadas. E como é que vai ser quando esse momento chegar? Se nós formos sensíveis demais e não estivermos preparadas para sermos rejeitadas, como é que vai ser? A gente vai entregar os pontos, né? Facilmente demais. Nós seremos muito facilmente vencidas. Por isso, nós precisamos engrossar o couro, ajustar as armaduras, deixar fortalecida a armadura, a couraça que protege o nosso coração. Porque as setas vêm. E se ela me atingir, cabe a mim tirar, cabe a mim remover. Se eu fui envenenada, cabe a mim vomitar aquele veneno. Eu não posso continuar com isso dentro de mim, porque senão eu vou adoecer e eu vou morrer. E os propósitos que o Senhor tem na minha vida morrerão junto. Versículos 6 e 7 diz, eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. É incrível como Deus conversa com o povo. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Deus está falando assim, olha, se vocês estivessem interessados em saber onde que vocês estão errando, seria tudo mais fácil. Será que vocês estão rejeitando alguém? Será que vocês estão me rejeitando? Mas não, vocês estão preocupados com o outro que rejeitou, com o outro que fez não sei o quê. Por que vocês não vêm me perguntar onde foi que vocês erraram? O que é que eu fiz de errado? E aí ele diz, até os passarinhos sabem quando é tempo de voar para outras terras. A cegonha sabe quando é tempo de voltar, mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. Vocês vão por um caminho errado e continuam indo, não são capazes de ver que está errado, não são capazes de voltar para ir para o caminho certo. Continua seguindo o caminho sem olhar para os lados como um cavalo que é dominado por alguém para ir para um lugar, mesmo que seja um lugar de morte. O cavalo vai, sem saber que aquele caminho é errado ou não, mas vocês são filhos. Vocês têm um senhor, têm um rei sobre o povo, têm um pai. Nós precisamos voltar e nos arrepender de onde caímos. Versículo 8 e 9. Como é que vocês têm coragem de dizer, nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor, mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Gente, eu fiquei muito passada com esse trecho. E é aqui o que mais eu quero deixar para vocês, para a gente encerrar. Quero muito que vocês compreendam, em nome de Jesus, o que eu vou falar para vocês. Os mestres da lei, desonestos, têm falsificado a lei quando a copiam. É claro que esse texto de Jeremias está dentro de um contexto ali, no momento da história do profeta Jeremias, mas eu estou trazendo isso para o nosso tema, ok? E é impressionante como ele fala. Então, por quem realmente nós temos sido rejeitados? Será que quando aceitamos o sentimento de rejeição dentro de nós, porque uma coisa é receber a rejeição, outra coisa é abrigar o sentimento da rejeição. Será que quando nós fazemos isso, nós não estamos deixando que ele nos domine e nos dirija, mesmo que seja para um caminho de amargura e de autopiedade, de autocomiseração? A autopiedade é um culto à dor. Por isso que autocomiseração é idolatria. Porque você está cultuando a sua dor. Então, autopiedade é um culto à dor. Então, a quem nós magoamos com isso?
Se eu estou reclusa na minha dor da rejeição, a quem eu estou magoando? A pessoa que me rejeitou? Ou a pessoa do Espírito Santo que não me rejeita? Se eu estiver cultuando a dor da rejeição, eu estou sendo adúltera em relação ao culto ao Espírito Santo. Se você pensa em algum momento que não é aceito pelo Senhor, porque alguém te rejeita, saiba, isso é falsificar a lei. Eu vou repetir. Se você pensa em algum momento que não é aceito pelo Senhor, porque alguém te rejeita ou te rejeitou, isto é falsificar a lei. Por quê? Porque a lei diz que você é aceito. Então, se alguém diz que você não é aceito, está falsificando a lei, está dizendo uma mentira, um engano. Porque se o teu pai ou a tua mãe te rejeitaram, ou te rejeitarem, é porque eles não têm entendimento da lei que diz que você é aceito. É como se eles estivessem falsificando a lei. É como se eles estivessem tramitando numa lei que não é a lei verdadeira. É uma lei falsa que diz que você pode ser rejeitado, mas você não pode. Porque você foi aceito, isso foi lavrado, vamos dizer assim, pelo sangue de Jesus. Contra isto não há lei. Você foi aceito e ponto final. Queira quem quiser te rejeitar. Você é aceito. Se alguém disser o contrário, esta lei é falsificada. Se o teu filho ou teu marido te rejeitarem, eles estão sem entendimento das palavras da verdadeira lei ao teu respeito, que diz que você é aceita. Meu Deus, Senhor amado, você é aceita por aquele que é santo, santo, santo. Quem pode te rejeitar? Quem pode fazer essa lei falsa ser validada? Quando o sangue de Jesus validou a sua aceitação. Isso é um grande engano, uma grande mentira que eu denuncio hoje aqui em nome de Jesus. Então, qualquer pessoa que te rejeite está falsificando o documento que diz que você é aceito por Deus. Ai, gente, que demais. E sabe o que é pior? Se alguém te dá um documento falso de rejeição e você aceita, você está autenticando um documento ilegal. Imagine você ir lá no cartório e levar um documento ilegal e autenticar aquilo como se fosse verdadeiro. Isso seria um crime. Se você aceitar a rejeição, é interessante, né? Aceitar a rejeição. Mas se você aceitar a rejeição, você está autenticando um documento ilegal, um documento falso, fake. Que sabedoria é essa? Esta é a lei. Eu vou citar só 3 versículos para deixar qual é a verdadeira lei para vocês. Salmo 27, 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, ainda que a rejeição que eu tenha sofrido tenha vindo de pessoas de autoridade sobre mim, ainda assim seria ilegal. Por quê? Porque o Senhor me acolherá caso isso aconteça. Então, mesmo que o meu pai e a minha mãe digam que eu sou rejeitada, o Senhor me aceitou. Romanos 8:1 diz, portanto, agora
nenhuma condenação, eu diria, nenhuma rejeição há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. Você não vai ser rejeitado, você vai ser aceito, porque você não tem condenação. Que lei pode ser maior do que esta que está escrita em Romanos 8:1? Se alguém disser algo a seu respeito, ao contrário disto, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, estará falsificando a lei. Será uma lei falsificada. E Romanos 8:12-19 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ponto final. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, como o espírito da rejeição, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, sim. Se somos filhos, então, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. O sofrimento é a glória futura. Que sofrimento é esse? Qual foi o sofrimento de Cristo? Os pregos nas mãos e nos pés. Quando ele foi esbofeteado. O sofrimento de Cristo foi a rejeição. Qual o maior sofrimento de Cristo? Foi ele ter sido pregado na cruz? Não, foi ele ter sido rejeitado pelo seu povo. Então, se você estiver sendo rejeitado, se de alguma forma você está se assemelhando a Jesus sendo rejeitado, bem-aventurado você é por causa disso. E existe um galardão, uma recompensa, um presente preparado para você só por causa disso. Então, a rejeição tem os seus frutos, né? Se você não abrigar os efeitos dela no seu coração, se você só sofrer, mas não ficar caído, se você abrir mão deste sofrimento. Amém? A questão do Brasil que nós temos orado aqui, o Brasil sempre foi chamado de país de terceiro mundo, o Brasil sempre foi chamado de país corrupto, disso, daquilo. Nós nos sentimos rejeitados como povo, muitas vezes, mas o Senhor está levantando um povo que é aceito por Ele. E nós precisamos trocar precisamos limpar esta identidade deturpada que colocaram sobre nós. Nós não somos um povo rejeitado, muito pelo contrário, nós somos um povo maravilhoso, um povo que aceita todo mundo. E que é bem visto aos olhos de Deus, no que diz respeito a isso, a aceitação. Então, nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Amém? Amém, queridas? Essa é a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês. Não aceitem nenhuma lei falsificada sobre a vida de vocês. A lei verdadeira diz que vocês são amadas e aceitas. E contra essa lei, nenhuma outra pode haver. Amém? Eu vou deixar uma canção também para vocês. E depois a gente ora. É difícil, sim, a rejeição. Mas nós temos uma decisão para tomar sobre ela.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele nem lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele nem lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus. Nenhuma condenação mais há sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos declarar, confessar, concordar com esta palavra. Nenhuma condenação há para as nossas vidas mais. Tudo que se levanta, toda acusação do vil tentador que se levanta contra esta palavra é falsa, é uma lei falsificada, é um engano, é uma mentira que nós denunciamos diante do Senhor agora. Eu denuncio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como intercessora. Eu denuncio diante do teu tribunal
toda palavra, todo sentimento, toda seta de rejeição, Senhor, contra a vida das minhas irmãs, de quem estiver assistindo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há a teu respeito, mesmo que alguém te rejeite, muitos vão nos rejeitar, sim, por causa até mesmo de Jesus, mas isto vai resultar em glória para a nossa vida. Então, fique firme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a verdade da tua palavra e da tua lei sobre nós, a lei do teu amor que nos alcançou, que nos aceitou, que nos remiu, que nos perdoou, que lavrou a tua salvação e a nossa absolvição pelo sangue de Jesus. Portanto, nenhuma rejeição mais há sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.